Hesed Shalom, graça e paz aos amados do canal Hesed, o Mensageiro. Nós vamos a partir de agora compartilhar com vocês uma série de 3 vídeos que tem como tema o Tribunal do Amor. Amém? E você que já quiser participar, se inscreva no canal e deixe o seu like. Amém? Compartilhe, pois nós vamos estar compartilhando com você 3 vídeos muito importantes, que está referente muito ao amor de Deus e à sua justiça. O amor julga e condena? Vamos ver nessa série de 3 vídeos o Tribunal do Amor. Amém? Vamos lá. O texto que eu quero já compartilhar com vocês se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, muito conhecido de nós, e o versículo 13. Amém? Está escrito assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança, a caridade. Estas 3, mas a maior destas é a caridade. Ou seja, a Bíblia nos diz, ou nos fala sobre fé, esperança e caridade. Fé, esperança e amor. Mas o maior de todos estes, qual é? O amor. Ele permanece para sempre. Amém? O caminho da salvação é o amor, pelo qual Deus amou o mundo de tal maneira que a mente finita do homem não consegue compreender, e até mesmo o maligno, que é um anjo caído, segundo a Bíblia, que diz que nós fomos criados um pouco menores do que os anjos. Amém? Não consegue compreender a natureza do Pai, a natureza de Deus, que é amor. Amém? Este texto ressalta para nós algo muito maravilhoso. Mas o amor, realmente, ele não está a favor da injustiça. Ele não está a favor da mentira, do engano, da calúnia, das coisas que estão dentro dos princípios morais da lei, do decálogo, da lei que nós chamamos de princípios morais, da moralidade que todo ser humano conhece. Pois está escrito em Romanos capítulo 2 e versículo 14 em diante, que os gentios, não tendo lei, fazem-se lei para si mesmo, porque praticam por natureza as coisas que são da lei. Amém? Vamos compartilhar a palavra do Senhor? Eu quero compartilhar com você mais um texto da Bíblia. E agora, sobre não é o Evangelho, mas sim a primeira epístola de João, no capítulo 1 e no versículo 9. Amém? Vamos lá? Está escrito assim, primeira epístola de João, capítulo 1 e versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Confessar os pecados. Como nós podemos ser justificados diante de Deus hoje? Sabemos que Jesus é o justo e o justificador. Amém? Então, a Bíblia diz aqui para nós, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e misericordioso. Não. Me perdoa a ironia. Ele é fiel e justo. Isso aqui é um termo de corte, ou cortes, ou seja, das cortes, que significa que Ele é rei sobre todas as coisas. E todo rei, ele é justo. O seu reino é firmado na justiça, mas a sua justiça vem do amor que existe em seu coração. Ele não deseja que as coisas que foram criadas, a sua criatura, os seus seres, andem de maneira injusta, mas que andem dentro de uma justiça que constitui e firma todas as coisas que existem, porque a palavra do Senhor é fiel e poderosa. Porque a Bíblia diz que Hebreus
capítulo 11 e versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não é feito daquilo que aparenta, ou que é aparente, que é aparente, ou seja, que parece ser. Amém? Então vamos continuar o texto. O texto que nós lemos aqui fala do termo de corte de um rei. E a Bíblia nos mostra aqui que Deus ele não passa a mão em cima do pecado. A lógica do ser humano, ou da justiça humana, é que julgue e condene todos os culpados, que transgridem, que cometem crime, que vivem à margem da lei. Impossível para a justiça humana liberar, ou seja, absorver ou justificar o culpado, aquele que é o transgressor, aquele que cometeu o erro, o pecado, o crime, o homicídio, aquele que assassinou, aquele que também caluniou, com as suas palavras, acabou com a vida de muitas pessoas. Dificilmente a lei humana vai justificar o culpado. Mas Deus é maravilhoso. E como nós vimos neste texto aqui, que Ele é fiel e justo, a Bíblia nos afirma então que Deus tem ira contra o pecado. Mas vamos ver o texto de Romanos, no capítulo 1. Eu quero compartilhar com vocês a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 18. Amém? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor aqui. Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus é contra a impiedade. Nós temos aqui um verbo. Que indicação! Deus quer destruir a rebeldia do homem, mas restaurar a sua vida da vida pecaminosa. Este é o tribunal do amor. Ele julga e condena o pecado para restaurar a vida, a existência da sua criação. Este é o poder do tribunal do amor. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 3, diz assim: Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho, em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. O pecado está condenado. Você quer que Deus condene o seu pecado? Você ainda não aceitou a salvação e a justificação que vem do Senhor Jesus? Esse é o momento de Deus te absorver da culpa do pecado, da condenação da morte, no poder do amor de Deus, no poder do tribunal do amor incondicional, do amor que não é a favor da vida pecaminosa, mas a favor da libertação da vida do homem do pecado, para uma nova vida diante dele com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Este texto que nós lemos mostra que Deus, sendo fiel e justo, arranjou uma maneira, criou uma maneira de condenar não o homem, mas o pecado. Nos dias de hoje, infelizmente, nós vemos algumas pessoas que pregam e profetizam de um Deus que agora, de alguma maneira, mudou de ideia acerca da obra redentora do seu Filho Jesus Cristo, aonde o pecado foi condenado, cravado na cruz, a dívida, a cédula de morte que era contra nós nas suas ordenanças, fazendo que as pessoas acreditem que Deus quer que cada pessoa busque nas suas próprias forças e potencial serem
aceitas por Deus, praticando a sua própria santidade. Mas, se não conseguirem, realmente, o que nós podemos ver que dentro dentro do coração de Deus, existe já uma maldição preparada, que na verdade já pode até estar envolvendo a vida de muitos crentes, de muitas pessoas, e um juízo tremendo e terrível para os que estão perdidos, que precisam de salvação. Será que o tribunal do amor, onde tem Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso como juiz, já condenou a humanidade? Aonde está a ação poderosa do tribunal do amor de Deus, quando condena o pecado através da obra redentora de Cristo? Isso é boas novas que saem do tribunal do amor, do tribunal do santo juiz que julga e peleja com justiça, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Então, sabendo agora de antemão que o Senhor tem poder para condenar o pecado e que o desejo do Senhor é realmente libertar o homem da força do pecado e da condenação e da morte, pela obra redentora do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Devemos saber que aqueles que já estão no caminho, ou seja, aqueles que já receberam Jesus e receberam o poder do efeito do tribunal do amor em suas vidas, agora devem realmente mostrar que caminham em novidade de vida. Eu quero compartilhar com vocês o texto de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 10. Se você já está na presença do Senhor, você já recebeu a justificação dos teus pecados pela obra redentora de Cristo, recebendo Jesus em sua vida, que é o poder de Deus no tribunal do seu amor, então, como devemos andar? Quais são as evidências daquele que é justificado no tribunal do amor de Deus? Vamos ver? Antes de mais nada, devemos compreender que aquele que ainda não recebeu a justificação no tribunal do amor de Deus, amém? Deve realmente agora olhar para a Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Devemos nos submeter ao juiz do tribunal do amor. Amém? Pois Ele tem poder para nos libertar de uma condenação que é eminente, daqueles que não têm a Cristo em suas vidas, daqueles que não temem a Deus, que não receberam o Senhor para liberarem, para serem salvos do poder do pecado, da morte e da condenação. Mas vem até o tribunal do amor, porque Ele quer julgar em favor a sua vida, o justo juiz. E quando nós vemos até este tribunal do amor de Deus, devemos sim, segundo a palavra do Senhor, em Tiago 4,10, segundo essa palavra diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Vamos trazer diante dele as nossas fraquezas, as nossas falhas e limitações. O texto diz assim, versículo 11: irmãos, não falemos ou não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Todo aquele que julga o seu irmão, todo aquele que pega a palavra de Deus para julgar as pessoas que estão em pecado e que precisam de libertação, de salvação, até mesmo os irmãos que tropeçam no erro, no pecado, como qualquer um de nós podemos cair. Então, este não observa a lei, ele se bota no lugar de Deus para julgar e condenar as pessoas. Sabe, eles acreditam que são o braço da justiça de Deus, quando
Acredito eu, eles querem determinar que Deus venha pesar a mão, que nem como o profeta covarde Jonas, que queria ver a destruição daquela cidade. Mas Deus mostrou a ele que ele não criou, que ele não tem poder para fazer e determinar a destruição. Nós não somos o braço da justiça de Deus, mas o braço da justiça de Deus está em Cristo. Toda a justiça de Deus foi preenchida, foi cumprida por Cristo Jesus nosso Senhor. Ele é a força da justiça de Deus. Quando Ele mesmo toma para si o nosso lugar de condenados, de vis pecador, de perdidos e amaldiçoados, de desprezíveis, para nos dar vida, uma nova vida, uma vida fora do pecado. Sabemos agora que o pecado é um mundo mesquinho, de destruição, de morte, e quem anda nele só terá maldição em sua vida. Mas diante do tribunal do amor, Deus liberará o poder da obra redentora de Cristo sobre a sua vida e lhe dará salvação contínua. Mas muitos dirão: e quanto a nossos erros e falhas e fraquezas, eu posso viver no erro? E Deus vai permanecer me mantendo salvo? Você não vai permanecer no erro, porque todo aquele que vem diante do tribunal de Deus não tem um desejo mais de viver a maldição do pecado, mas uma nova vida. Então, o nosso lado humano, a nossa alma, o nosso intelecto, o nosso entendimento, que nós conhecemos como a carne, deve ser sim aperfeiçoada na doutrina da regeneração, sabendo que fazer o bem, segundo a obediência da palavra de Deus, nos trará benefícios. Você não é obrigado a obedecer a palavra de Deus, mas é necessário obedecer. Deus não obriga, Ele mostra o caminho. E você, mediante todas as dificuldades, perseguições e coisas malignas deste mundo, percebe que há uma necessidade de vivermos uma nova vida diante de Deus. Venha até o tribunal do amor, o tribunal do amor de Deus, e Ele irá saciar você de justiça, de salvação, de redenção, de uma nova vida. Lhe dará vida e vida com abundância. Vida sobre esta terra. Irá lhe dar longevidade, acrescentar dias para você, para que você veja todo o bem que Deus preparou para você e toda a sua casa. Mas vida eterna em Cristo Jesus, porque um dia tudo isso vai passar e temos uma nova vida, uma vida que não acabará mais, onde não há mais morte, onde não há mais enfermidades, onde não há mais fome, calor, opressão. Estaremos para sempre com o Senhor. E todo este poder maravilhoso, de glória e de maravilha sobre a nossa vida, procede do tribunal do amor de Deus, por mim e por você. Graça e paz. Este é o primeiro vídeo dos 3 vídeos de uma série de vídeos que tem como tema o tribunal do amor. Reset Shalom, graça e paz. Até a próxima, em nome de Jesus. E mais uma vez eu lhe peço, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo. Deus vos abençoe em todo o tempo. Amém.